Meus amigos, muito bom dia, eu sou Stanley Guzmán. A partir de agora, você acompanha comigo as principais notícias do nosso estado. Obviamente, não há que se fazer nenhum tipo de outro comentário, a não ser os dias que se passam, que se sucedem ao episódio dessa tragédia em Brumadinho, as últimas atualizações, os últimos acontecimentos, os últimos episódios, né? A situação, como está a população local, a extensão dessa dificuldade toda já ultrapassa em muitos municípios os limites do município de Brumadinho. Ontem passei por Ibirité, pude perceber, as pessoas estão sensibilizadas com tudo isso. Todas essas informações você vai acompanhar comigo a partir de agora aqui no seu Alterosa Alerta. Agradecendo muito a você pela companhia, muito pela audiência, mas revigorando as forças, pedindo a você que nos acompanhe, que nos siga e que nos mande as informações que você tiver aqui pelo nosso Alerta Zap. O telefone é 31 99752 0869. Esse telefone fica diuturnamente ligado para receber todas as informações, receber todas as cobranças, receber as críticas positivas, aquela crítica mais ácida. É para isso que ele existe, é para que você possa conversar conosco. Também temos o nosso Facebook à sua disposição, facebook.com/alterosaalerta, com o nosso canal direto ao vivo. Falamos com você, interagimos com você. Toda a nossa conversa com você, ela é analisada pelos nossos jornalistas para que a profundidade possa ser alcançada, a sua denúncia possa chegar até nós. Nós temos também o nosso canal no Instagram. E aí, @alterosaalerta é o nosso canal no Instagram, onde nós fazemos as nossas postagens, os nossos stories, é aquele momento onde os nossos jornalistas estão trabalhando, o making off, o que tem por trás da câmera, está aqui. O meu particular também à sua disposição, que é Stanley Guzmán TV. Muitas pessoas me cobrando, por que é que você não está falando, não está conversando no Instagram? Confesso a você que eu estou sem vontade de fazer isso. Tá certo? Sempre tem aquela coisa de mostrar aqui uma brincadeira aqui, outra colar, uma cobrança aqui, outra colar, mas dessa vez eu não estou utilizando, ou estou utilizando quase nada ou muito pouco, porque eu estou sem tesão mesmo de fazer. Essa que é a verdade. Vamos lá. O almoço, tá todo mundo falando isso, agora já não é palavra mais não. Tem do Rafael Martins TV também, @Rafael Martins, que está aí à disposição dele, de vocês, toda a rede social do Rafael, que também está comigo ao vivo. Nosso canal no YouTube também está aqui, youtube.com/alterosaalerta Minas. Você assiste a todos os nossos programas, todas as nossas publicações que vão aqui para a TV, nós reportamos lá no nosso canal no YouTube. Quero chamar o Rafael Martins. Bom dia para você, Rafa. Olá, Stanley, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Volta para cá. Ô Rafa, eu tenho dito aqui, você presta contas do seu trabalho como jornalista, nas outras funções que você tem pelo Instagram, mas confesso que aquele vigor, aquela alegria, vamos fazer uns... Não, eu realmente estou sem esse prazer. Eu estou sem esse prazer para alimentar as redes sociais, mas estamos alimentando, né, as institucionais, sobretudo, porque é preciso continuar seguindo, não vendo borboletas como foi a âncora da outra emissora, mas vendo a lama, o sofrimento, a tristeza e buscando alternativas para poder diminuí-las, né, Rafa? Exatamente, Stanley. É complicado a nossa profissão, a nossa carreira, ter que relatar, né, esse momento tão doloroso em Minas Gerais. Mas é o nosso trabalho, então nós temos que seguir adiante, amigo. Seguiremos adiante, prestando os nossos esclarecimentos. No Alterosa Alerta de hoje, quarta-feira, você vai ver que subiu para 84 o número de mortes confirmadas em decorrência do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, aqui na região metropolitana de BH. Desses óbitos, dessas mortes, 42 pessoas já foram identificadas pelo Instituto Médico Legal. Outras 276 pessoas ainda estão desaparecidas. Daqui a pouco, você acompanha todos os detalhes desse 6º dia de buscas no local da tragédia, né? Nossa equipe está lá, meu querido e competente amigo Ricardo Miranda vai entrar ao vivo comigo daqui a pouquinho para atualizar quais foram os últimos acontecimentos de ontem, quais serão os próximos passos de hoje, né? A esperança não é nem a última que morre, ela é para sempre, a esperança permanece, a esperança continua de que os milagres possam acontecer, eles estão disponíveis, como diz um escritor aí, os milagres estão sempre disponíveis e nós esperamos que a nossa cota de milagres ainda seja muito grande
para que a população de toda Minas Gerais possa sorrir daqui a pouco com novos acontecimentos, retirando dessa lama pessoas vivas, pessoas encontradas. Mas se assim não for, que nós possamos pelo menos dar dignamente o enterro a cada uma dessas vítimas desse assassinato coletivo praticado pela empresa Vale. E ainda, você vai se emocionar com o relato de quem sobreviveu à tragédia de Brumadinho. Um garoto de 13 anos contou como tudo aconteceu. Ele estava na horta com os pais, olha só, hein? Na horta, trabalhando com os pais e escapou por pouco, viu, minerada? O menino teve que pendurar em um coqueiro e ainda mergulhar na lama. Não saia daí, porque eu vou te contar também tudo sobre isso aqui na tela do seu Alterosa Alerta. Você quer ir para o intervalo, Nai? Vamos para o intervalo? Não? Então vamos fazer o seguinte. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando na região atingida pela lama depois do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje, minerada, é o 6º dia de buscas. De acordo com a última atualização, subiu para 84 o número de mortos e 276 pessoas feridas, como eu havia dito. Vamos acompanhar a reportagem. Na Rota da Lama, estradas ainda bloqueadas. Essa dá acesso a áreas rurais, onde sítios foram atingidos, mas nem as equipes de reportagem podem passar. Este homem procurava por notícias de um parente que trabalhava na área administrativa da Vale. Eu tenho um primo chamado Davidson que está soterrado na lama, porque até agora as famílias não estão sabendo notícia nenhuma dele. As moradias desapareceram debaixo do barro. Na vizinhança, imóveis com rachaduras também foram interditados. Foi nessa região que seu Vicente procurou pelo filho logo após o desastre. José Carlos Domineghetti, de 32 anos, estava com um amigo no vestiário da mineradora quando foi levado pela lama. Tem um amigo nosso que contou para nós que esse amigo saiu do restaurante e já ia saindo. E viu ele e falou assim: ô Zé Carlos, e gritou assim: corra, Zé Carlos, a lama. Mas ele não viu que estava de costas virado para a lama. Ele não viu. Quando ele acabou, que varou lá fora, que olhou para trás, não tinha mais nada, nem restaurante, nem refeitório, não tinha mais nada. Nós estamos agora no bairro Parque da Cachoeira, uma das áreas mais atingidas pela lama, que arrastou, olha só, pedaços de madeira, árvores e pelo mau cheiro aqui, pode ser que algo seja encontrado. A gente percebe lá no fundo, olha, bombeiros que estão sondando a região, eles estão com um pedaço de madeira ali e vão fincando no chão. As buscas são feitas pelo chão e também pelo ar. Seu Salvador tinha 7 hectares de horta. Ele e a família estavam na propriedade quando ouviram o barulho e viram a região ser devastada. Então, aqui tudo era horta. Aqui está plantado. Aqui está plantado de milho, né? Aqui o que deu para me recuperar, aqui só tirei alguns canos que ficou por cima aqui, eu tirei. Você está como voluntário ajudando a procurar? Estou aqui como voluntário aqui, a gente perdeu alguns amigos aqui. Ontem a gente fez umas buscas aí, eu tenho certeza que a gente achou um corpo, 2 evidências. Aí agora a gente tá voltando lá de novo, parece que os bombeiros estavam lá. Agora os bombeiros estão recomendando que voluntários não entrem sozinhos. Não, é só quem conhece a mata mesmo, não adianta você ir sozinho, né? Ontem nós fomos em 5. Ledecir olha para o barro na esperança de localizar pelo menos os corpos de parentes e de amigos. É difícil achar, né? Nessa situação que eu vim aqui hoje, a primeira vez que eu vim aqui, não tava com coragem de vir cá, não. Tá difícil, hein? Quem são seus parentes? Tem o meu sobrinho, né? O Gustavo, tem o Luciano, a mulher do meu primo, a filha do meu primo, tudo tá aí, ué. E foi bem perto dali que Ledecir viu quando os bombeiros fizeram mais um resgate. Eles localizaram 2 corpos. Um helicóptero foi usado para levar os restos mortais para o IML de Belo Horizonte. Minas Gerais, eu comecei segunda-feira, quando eu retomei as atividades aqui no Alterosa Alerta, dizendo que Minas Gerais não merecia isso e eu realmente recebi muitos apoios, né, muitas menções de apoios a essa frase. Rafael Martins, eu tenho certeza que é uma frase que parece clichê, parece pequena, mas realmente, se nós pararmos para pensar, menos de 3 anos depois do que aconteceu em Fundão, depois da Herculano, depois das barragens lá da zona da Mata Leste, né, eu recebi agora uma postagem do suplente de senador Renzo Braz, ex-deputado federal até amanhã ou depois de amanhã, depois suplente de senador, do senhor Rodrigo Pacheco, fazendo uma citação
a cidade de Itamaraty, de Minas, que, salvo me engano, é uma cidade onde também tem uma barragem grande. Aí recebi também ontem a notícia de que o senador eleito, vou citar os nomes, Carlos Viana, será o relator da CPI da mineradora no âmbito do Congresso Federal. É isso mesmo, Rafa? Exatamente, Stanley. Eu tenho falado isso porque eu quero que as pessoas consigam identificar exatamente o limite onde começa a pessoa e onde termina a pessoa física, aquela pessoa comum, eu, você, Luciano, Paulinho, e começa a pessoa pública, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o governador e tudo. Tudo isso precisa ser ponderado. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente da Vale, o senhor Schwartzman, sabe como é que chamou o raio do homem? Falou que ontem, numa reunião do conselho, ficou decidido que vão paralisar as atividades em todas as minas iguais a de Mariana e Brumadinho. Qual a sua opinião sobre isso, Rafa? Ô Stanley, eu acho que isso a partir de agora começa a ser um cabo de guerra, uma pressão, é uma forma de pressionar, né? Para dizer o seguinte, olha, eu já tenho percebido isso nas redes sociais, a preocupação agora é a seguinte, mas vai paralisar, o estado de Minas Gerais vai quebrar, já está tudo muito ruim, vai ficar pior ainda. Eu acho que nesse momento, Stanley, nós estamos caminhando para um lado que pode ser um lado muito perigoso, que é o lado agora de mostrar a importância das mineradoras e que não deixa de ter a importância, é claro, mas de uma forma muito simplista, para dizer o seguinte, olha, nós vamos paralisar e vocês vão ver que sem a gente é ainda pior. Essa, para mim, eu pensei exatamente por esse lado. E você tem razão, mas eu quero bancar esse pior. Eu quero bancar. Se de repente o governador ou os outros políticos não quiserem bancar, pode sair que eu assumo. Eu quero bancar essa pobreza que pode vir ou advir em relação à ausência da mineradora. Porque pelo menos eu vou saber que eu não vou passar uma semana inteira, hoje é quarta-feira, né, 6 dias da tragédia, falando sobre a possibilidade de resgate de corpos de mineiros que morreram vitimados pela tragédia de Mariana, pela tragédia de Brumadinho, pela tragédia... Chega de tragédia. Eu não acho que a manutenção de bilhões, e eu não estou falando isso com nenhuma hipocrisia da minha parte, eu não acho que a manutenção de bilhões e bilhões de dólares justifique a perda tamanha da natureza, justifique a extinção do nosso bioma, extinção, né? Nós estamos com problemas com os índios aqui, como eu citei ontem, e agora o Jornal do Estado de Minas traz essa matéria, né? Nós estamos com problemas com comunidades que viviam afastadas e que agora dependiam do rio para sobreviver. Agora não tem mais rio. Ô, Rafa, não tem mais rio. Acabou. Não é tá mais ou menos, não. Não é tá mais ou menos, não. Acabou o rio, aí, acabou. Isso, vai com trinha. A outra lá, tal da Ferrão lá, falou assim, não, a natureza vai se reinventar. É muito fácil para ela falar, porque mora no Leblon, mora nos Jardins, né? Mora aqui no Belvedere, aí pode comprar água mineral, toma banho de água de coco. Eu quero saber para esse povo que precisava da água para poder irrigar a hortinha lá. É isso que eu quero saber, né? Então a minha pergunta para você é exatamente essa. Minas Gerais, com seus 800 e tantos municípios, não pode se tornar um estado voltado fortemente para a agropecuária, a propósito do que é a região do Mato Grosso do Sul e Tocantins? Ainda que não seja, Stanley, que a gente seja refém da mineração, não existe só uma empresa no mundo também que explora minério, né? O que é mais importante, você ser o dono de uma empresa que explora ou você ser o dono do recurso mineral? Porque empresas aí, para poder explorar, tem outras também. E que venham para cá as responsáveis. Pronto. As que construam de forma responsável, que tenham seus laudos, que não sejam fraudados, como é a suspeita dos laudos das barragens aqui em Minas Gerais. Exato. Eu concordo com você e você tocou num ponto extremamente sensível. Nós somos os donos do minério. É isso aí, não é a Vale, não. Né? A Vale só explora. Então põe isso depois nas suas redes sociais. Nós, mineiros, é que somos os donos do minério. A Vale é só a empresa que explora o que é o nosso patrimônio. Não é possível que não existam outras empresas mundiais
que tem um compromisso com a vida humana. Eu vi ontem uma postagem também dizendo, e aí eu não levei ela tão a sério assim, não vou levar, dizendo de como seria o sistema, por exemplo, de contenção de episódios como esse, tendo barreiras ultramodernas e potentes, poderosas, para conter a progressão de resíduos. Então, num primeiro momento, ela desce com a força da avalanche. Mas, num segundo momento, ela vai diminuindo a intensidade da força dela, encontrando obstáculos artificiais poderosíssimos pela frente, barragens e barreiras poderosíssimas pela frente, de maneira que, quando chega na comunidade, ela já chega muito minimizada. Por que que isso não é feito? Porque custa dinheiro? Uai, então se for assim, Rafael Martins, eu prefiro trocar de atividade. É claro, com certeza. Um exemplo pequeno, Stanley, aqui em Belo Horizonte, a Vale era quem cuidava da Praça da Liberdade. Ela dava manutenção na praça, naquele programa, né, de adotar a praça. Sim. A Vale cuidava da Praça da Liberdade. Ela simplesmente, depois que o atual prefeito foi tentar renegociar o contrato, né, estender o contrato com a Vale, eles começaram a desdenhar, dizer que estava muito caro, que para ela não era interessante. Ele simplesmente tirou a Vale de lado e colocou outra empresa no lugar. Acabou. E é assim que nós temos que fazer com as nossas montanhas mineiras, o nosso minério. Ah, você não quer explorar não? Então dá licença daqui que nós vamos trazer uma empresa séria. É isso que nós precisamos. Se para eles administrar de forma séria é difícil, eles vão paralisar, então que saiam logo e que venha uma outra empresa mais séria para poder fazer a exploração do minério. Eu endosso cada palavra sua e ainda externo o meu respeito e o seu à Vale. Nós a respeitamos muito, mas eu queria que ela me devolvesse o respeito que nós temos por ela. Hoje, a Vale, para mim, é uma empresa criminosa, é uma empresa assassina, porque ela deixou de cumprir com os protocolos mínimos para manutenção das barragens e outras muitas ainda estão em situação de vulnerabilidade. Eu só quero registrar aqui, Rafael Martins, para poder deixar bem claro que eu entendo que se nós continuarmos tratando a Vale dessa maneira, daqui a pouquinho, Rafael, começarão as propagandas em todas as emissoras, inclusive no SBT, dos funcionários da Vale dizendo assim: a minha filha chama Valéria porque a Vale é que me deu tudo que eu tenho. Meu filho chama Valeriano porque a Vale... Vão começar essas reportagens. Nós precisamos continuar trabalhando. Não, quem precisa de alguma coisa hoje são as famílias das pessoas que não sabem sequer se vão encontrar os seus familiares. A maioria não vai encontrar, né, Stanley? A maioria, infelizmente. Vamos deixar claro isso. A maioria não vai encontrar. Lamentavelmente. Você fazia a conta ontem, né? 8 metros de altura, 8 metros de profundidade, 8 metros... É só você calcular o teto da sua casa, você que está aí agora acompanhando o Alterosa Alerta, geralmente são 3 metros, né? Do chão da sua casa na laje. Agora multiplica isso por 3, é a altura da lama. Você já pensou quantas pessoas que não estão ali naquele meio? Como é que vai escavar aquilo tudo ali? Né? Lamentavelmente... Ô, Rafinha, escavar onde? Escavar como, né? Escavar como? Escavar onde? Eu ouvi a entrevista do tenente Aihara hoje pela manhã, Stanley, e ele dizendo, olha, os corpos já estão em estado de decomposição, misturados, né, aqueles materiais ali, né, da lama. Exato. Aquilo ali decompõe-se muito rapidamente. Vai ser difícil localizar a partir do 6º dia. Então, infelizmente, Stanley, a maior parte das vítimas ali não serão entregues para a família, para um velório digno. É extremamente doloroso da nossa parte. Acreditem vocês que estão assistindo a TV Alterosa. Extremamente doloroso da nossa parte. Mas a comunicação que o Rafael Martins faz agora, ela é a mais absoluta verdade. É extremamente difícil nós encontrarmos as pessoas que estão aí nesse meio, a não ser que elas tenham se refugiado em algum ponto mais alto e ainda não tenham sido encontradas, né, Rafa? Exatamente. É isso que nós queremos dizer. Nós estaremos aqui para poder prantear juntos todos esses mineiros que foram soterrados aí. E uma outra informação importante também, Stanley, que deixa ainda com mais certeza desses corpos não serem encontrados. Sim. É que numa tragédia como essa é diferente de um terremoto.
O terremoto, quando ele acontece, ele deixa várias células de sobrevivência, que são aqueles espaços que têm um mínimo de oxigênio. Agora, como a lama ela é compacta, ela vem compactando tudo, infelizmente, quem estiver ali debaixo não vai ser mais localizado com vida, porque não tem o que respirar, não tem bolsão de oxigênio, não tem célula de sobrevivência, como eles chamam, tecnicamente. Então, isso aí diminui muito a chance de encontrar mais vítimas com vida. Você tem razão, eu concluo o comentário nesse episódio aí. Eu escrevi um livro, que se chama O Escutador do Vento. Eu me lembro que num dos momentos dele, Rafael, eu precisava achar uma saída para um personagem meu, lá do meu livro. E eu me lembro de uma frase que eu vi olhando para o tempo, eu vi assim: numa tarde daquelas em que os milagres estavam disponíveis, eu espero, e aí eu continuo a minha frase, eu espero que os milagres estejam todos, no mundo inteiro, estejam disponíveis na região dessa tragédia. Nós estamos prontos para noticiar os milagres, não é isso, Rafa? Com certeza. Então vem comigo, Minas Gerais. Vários voluntários de Minas Gerais e de outras partes do Brasil estão em Brumadinho para ajudar no trabalho das pesquisas das equipes de resgate. Eles são cadastrados pelos bombeiros e são orientados para que possam ajudar da melhor forma. Ou seja, são aqueles cidadãos do Brasil, do mundo, que vieram para cá prestar a sua solidariedade e entregar a sua expertise. Vamos ver. A imagem ainda impressiona. 5 dias depois do rompimento da barragem, a lama continua acumulada e fechando esta estrada. Seu João mal acredita no que vê. Morador de Brumadinho há mais de 20 anos, ele agora tenta ajudar como pode. O que eu estou tentando fazer para ajudar é tentar conseguir ser tipo um voluntário, ajudando o pessoal a encontrar os corpos que não sobreviveu. Desde o rompimento da barragem, Brumadinho recebeu dezenas de voluntários que unem esforços às equipes de resgate. Gisele é de Igarapé e veio ajudar. Eu espero contribuir no que for necessário, tanto em questão sendo técnica em enfermagem e gestora ambiental, como também contribuir no que for necessário dentro das possibilidades que me couber. Alexandre é de Mário Campos e veio para Brumadinho assim que soube da tragédia, para trabalhar como voluntário. Na verdade, a gente fica sensibilizado, porque a gente é família, tem família, a gente é humano. Embora a gente fique impotente diante da situação, porque o cenário é um cenário de guerra, né? Como ainda há risco, os voluntários são cadastrados e só podem atuar com a autorização do Corpo de Bombeiros e dos outros órgãos de segurança. Na área quente, lá dentro do bar, a gente não pode entrar, né? A gente não tem autorização para entrar. A gente teve que fazer um cadastro junto com o Bombeiro Militar, com a Defesa Civil de Brumadinho. A gente tem acesso às beiradas das matas, a gente está fazendo o que a gente pode, então procurando gente pelas matas, porque dentro da área quente, na lama, a gente não tem autorização para entrar, entendeu? A região por onde um mar de lama se estendeu é imensa. Por isso, a área teve que ser dividida em setores para facilitar o trabalho das equipes de resgate. Em pontos mais críticos ficam os bombeiros e os militares vindos de Israel. Os socorristas voluntários se concentram na área do entorno, principalmente nas matas. Eles acreditam que na hora do rompimento da barragem, muita gente possa ter se escondido entre as árvores. E a esperança é ainda encontrar sobreviventes nesses locais. A enxurrada de rejeitos também atingiu muitos animais. Alguns continuam presos na lama. Maurício é veterinário e veio ajudar nos resgates. Tem colegas veterinários que estão armando umas tendas, né, para hospital, UTI, tanto para pequenos quanto para grandes, para silvestres. Eu vim de São Paulo ontem para ajudar aí no que for preciso. Com o passar dos dias, as equipes dizem que é cada vez mais difícil encontrar sobreviventes. Mas, em meio à tragédia, a esperança continua. Diz que ainda tem ainda a esperança de sobrevivência, mas a esperança é pouca. Na hora que a barragem estourou, possivelmente muita gente deve ter corrido para dentro das matas, ainda está perdido, está sem comida, sem água. Acho que enquanto tiver buscas e resgate, a gente tem que estar empenhado, sim, para que essa esperança aconteça, né? Por mais que os dias passam e ela possa diminuir, a gente tem essa esperança de ajudar mesmo as famílias que ficaram. Me dá depois as imagens dos aviões, dos helicópteros sobrevoando, Marcelo, porque eu estava estudando isso ontem e, curiosamente, eu estava passando os canais na minha televisão e fui assistir eu acho que não é uma série, não.
É um programa especial de um homem que é especialista em fuga. Fuga de exércitos, fuga de não sei o quê. O cara foge do exército tal, foge do exército tal. E aí, ele estava na fuga de um exército que tinha um helicóptero que fazia a varredura, o Rafael Martins, fazia a varredura valendo-se da temperatura do corpo, esqueci o nome disso. Então, o cara, para poder se esconder, ele conseguiu encontrar uma casa que estava abandonada lá, a casa de caçadores, e lá tinha um espelho. E aí ele se escondeu atrás do espelho e a temperatura do corpo dele não foi encontrada pelo sensor térmico, vamos chamar assim. Será? Já de repente até estão usando isso, mas se paralisam as atividades à noite. Será que não existem no Brasil helicópteros com essa tecnologia? De maneira que, agora se puder colocar as imagens das matas, por favor, como foi dito pelo último entrevistado nosso aí, tá aí, ó, muitas pessoas podem estar perdidas no meio da mata e podem ser encontradas por esse tipo de sensor térmico, ainda que se desça e lá não esteja um ser humano, esteja um animal, que se salve o animal. Eu estou falando isso, gente, porque estamos, pelo que sei, Rafael, estão paralisando e com toda a expertise as atividades de resgate à noite por conta da falta de visibilidade. Se existir essa tecnologia aqui no Brasil, por que é que nós não estamos utilizando nessa varredura dessas matas aí, já que é um território tão grande, Rafa? Pois, Stanley, eu até ouvia uma entrevista também de um bombeiro, de um oficial, bombeiro, dizendo o seguinte, que nas primeiras 48, 72 horas, os trabalhos, eles avançam noite, eles vão virando. Só que à medida que esse tempo vai passando e vai diminuindo a possibilidade de se encontrar vítimas com vida, eles começam a fazer um trabalho mais de inteligência do que aquele trabalho efetivamente de vamos correr para todo lado, porque para todo lado pode ter gente, Então, se eles começam a trabalhar com mais inteligência, talvez por isso eles estejam priorizando a maior visibilidade do dia do que o uso de qualquer tecnologia, que também eu não acredito que a gente tenha tecnologia suficiente para isso, para fazer esse resgate à noite. Importante também, sabendo que somos um estado nós somos um estado de Minas Gerais que é suscetível a episódios como esse, importante também oficiar ao Corpo de Bombeiros, perguntando quais são os dispositivos de leitura térmica que são disponibilizados, por exemplo, para salvamentos e resgates como esse. Porque ontem, eu vou falar com o Ricardo Miranda, talvez ele tenha essa explicação. Foi o Ricardo mesmo que falou comigo, prepara o Ricardo para mim, ao vivo de Brumadinho. Ele disse exatamente isso. O exército, os especialistas de Israel, como você também falou, são especialistas em descobrir pessoas soterradas, destruídas por bombardeios. Exatamente, tá? Onde tem aquele bolsão de ar que ela consegue respirar por mais um tempo, mas qual é sensores que identificam pessoas em grandes profundidades, né, Rafa? Exato. Temos que saber se Minas Gerais, se o Brasil dispõe dessa tecnologia e se não dispuser, que a gente demande a aquisição imediata desses aparelhos, muito melhor do que ficar trazendo outras coisas menos necessárias para cá. Você concorda comigo, não? Demais. Então pronto, vamos ouvir o Ricardo. Eu vou agora direto para Brumadinho. O Ricardo Miranda está lá. Ricardo, bom dia para você. Como foram os encerramentos do trabalho de ontem e quais são as expectativas para o início dos trabalhos de hoje, amigo? Bom dia. Oi, Stanley, bom dia para você, bom dia para toda Minas Gerais. Pois é, os trabalhos dos bombeiros ontem aqui em Brumadinho se encerraram por volta das 8 da noite, por volta de 8, 9 da noite. Isso porque, Stanley, nessa fase do trabalho, eles dependem muito da iluminação, porque na maioria dos pontos só é possível chegar em helicópteros. Então, eles tiveram que interromper os trabalhos por volta das 9 da noite e retomaram agora no fim da madrugada, início da manhã, já há equipes em campo procurando por sobreviventes. Respondendo ao seu questionamento, Stanley, há sim equipamentos desse tipo sendo utilizados na chamada área quente, na zona mais atingida pela lama, pelo barro que se soltou da barragem. São sensores e sonares principalmente trazidos pelos militares israelenses, capazes de detectar, por exemplo, diferenças na temperatura do corpo humano e da lama. Com isso, eles conseguiriam identificar onde há pessoas sobreviventes ou corpos e também sensores capazes de detectar sinal de telefone celular, porque eles acreditam que na hora muitas pessoas, obviamente,
noite estivessem com o telefone celular e esse sinal emitido pelos aparelhos também facilite as buscas. Como eu disse, então, um trabalho iniciado hoje pela madrugada e se concentram principalmente nas regiões onde foram encontrados os destroços, o que sobrou do refeitório da Vale, que segundo o Corpo de Bombeiros foi engolido pela lama e arrastado por pelo menos 1 quilômetro, Stanley. Ô, Ricardo, e ontem nós mostramos aqui exatamente a disposição criminosa desse refeitório, logo abaixo, no pé da barragem, né? Mostrando exatamente como foi temerária aquela construção. Eu pergunto a você agora o seguinte, amigo, o número de pessoas mortas aumentaram e ontem já se dava esse sinal. Isso é fruto daquele ônibus que foi encontrado? Pois é, Stanley, como adiantamos ontem, né, à medida que as equipes vão chegando a essas novas áreas, os números infelizmente aumentam. Desde sábado, não é registro de localização de sobreviventes. O que cresce, infelizmente, é o número de mortos. O último balanço oficial divulgado pelo Corpo de Bombeiros foi ontem, por volta das 8 da noite. E os números são esses, Stanley, 276 pessoas continuam desaparecidas, é muita gente que ainda não foi encontrada e 84 pessoas morreram. Até ontem, quando eu falei com você pela última vez, eram 65 corpos. Esse número aumentou muito nessa terça-feira, porque eles chegaram ao local onde encontraram os destroços do refeitório, também esse ônibus. As buscas no ônibus especificamente, Stanley, já foram encerradas. Ontem eles tiraram mais um corpo. No total, 3 pessoas mortas foram encontradas no interior desse ônibus, que segundo o Corpo de Bombeiros, era usado para transitar, para levar funcionários da Vale do refeitório para a área administrativa. Segundo os bombeiros, então, não há mais vítimas nesse ônibus. A lataria foi aberta, foi vasculhada e encontraram ao todo 3 corpos. Um ontem e outros 2 que já tinham sido encontrados. E na região onde encontraram, como eu disse, os destroços do que sobrou do refeitório, recolheram ontem também 2 corpos. É triste falar isso, Stanley, é ruim como jornalista ter que noticiar isso, mas pelas informações passadas pelas equipes de resgate, esses 2 corpos na área do refeitório estavam empilhados, um sobre o outro. E a expectativa é que hoje eles consigam chegar a uma profundidade ainda maior da lama, porque nesse local há mais de 8, 10 metros de lama. Na medida que eles forem escavando e forem chegando a uma profundidade maior dessa lama, a expectativa, infelizmente, é que mais pessoas sejam encontradas. E o triste é isso, Stanley. A gente que é jornalista fica aqui e a qualquer momento pode chegar um porta-voz do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e esse número de corpos aumentar ainda mais, porque ao que tudo indica, agora eles chegaram no ponto mais crítico, que era onde estavam as centenas de funcionários da Vale, funcionários da Vale, como você disse, numa negligência impressionante que construiu um refeitório bem abaixo da área da barragem, que se rompeu e arrastou tudo que estava pela frente. Aquela aparelhagem, aquelas 18 toneladas de aparelhos dos israelenses que estão aqui, já estão montadas, já estão em uso em todo vapor? Como é que está, Ricardo? Stanley, segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria sim. Muitos aparelhos, ontem inclusive eu vi algumas equipes de Israel que já estão em campo, utilizando, como eu disse, esses sensores, os sonares, para ajudar na localização dos corpos, principalmente nessas 2 áreas. Na área do ônibus, que já foi encerrada ontem as buscas por lá, já foram encerradas as buscas por lá, e na região dos destroços do refeitório. Eles já estão sim em campo, ajudando, unindo esforços com as equipes dos bombeiros brasileiros que continuam nessa tragédia aqui em Brumadinho. Ricardo, a qualquer momento nos interrompa aqui, atualizando, enquanto você estiver aí e o Alterosa Alerta estiver no ar, nos interrompa aqui, porque a prioridade é sua, tá, Ricardo? Tenha você um bom dia de trabalho, você e sua equipe aí em Brumadinho. É como diz o Ricardo, um momento difícil para todos nós, mas não chega a 0, nada do que o pessoal está passando lá. Só quero fazer uma crítica, e a crítica minha, ela vai direto na jugular de determinadas instituições. A ONU, Organização das Nações Unidas, ou um determinado departamento da ONU, há um tempo atrás, fez um banzé, fez um sururu para poder soltar esse canalha, desse bandido, desse Lula. Mandaram relatório, mandaram não sei mais quem, mandaram pessoas para poder vistoriar nossas eleições, né? O alto comissariado do Reich Sparta. Os caras fizeram uma notinha pequenininha e, ó, boquinha de siri. Para soltar o bandido Lula, faz o bagunça. Para poder saber cobrar responsabilidades, boquinha de siri. Ó, quietinho. Tem mais.
tem mais, né? Quando acontece alguma movimentação política aqui no Brasil, estamos preocupados porque o Brasil está passando por um momento de pré-ditadura. Vamos nos movimentar. Campanhas maravilhosas sobre diversidade de gênero, onde o homem aparece grávido, mulher aparece vestida de bigode e tudo aí. E agora, ó, boquinha de siri. Todo mundo quietinho. A outra, a platinada lá, estava assim, graças a Deus aconteceu isso. Tô falando e vou afirmar, tá? Tô falando e vou afirmar. Folha de pagamento tá paga, né? Despesas pagas com essa catástrofe aí. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho ficado muito triste com tudo isso que está acontecendo, mas não é só por esse episódio por si só, não. É porque nós não estamos aqui assistindo à movimentação das autoridades que mandam, nas autoridades que estão aí trabalhando. Nós não estamos assistindo nada que diga respeito assim, como disse o Rafael. Vale, ou você faz a coisa certa, minha filha, ou você está fora. Ou você faz a coisa certa, ou você está fora. Vamos perder bilhões. Já perdemos. Sabe quanto foi emprestado, Rafael Martins, pelo governo de 10 anos atrás aí, pelo BNDES, a países como Cuba, como países da África, Venezuela, mais de 700 bilhões pelo BNDES, empréstimos autorizados por esse Partido dos Trabalhadores. É um absurdo. Sabe quanto foi devolvido? Quanto foi pago? Nada. Talvez, é o que eu ia dizer. Nada, não foi pago nada. E aí agora vamos preocupar, enquanto nós vamos gastar para socorrer o pessoal, gasta 10% do que vocês mandaram lá para fora para roubar, seus canalhas, que é não tentar amenizar. É isso mesmo, Stanley. Se você perguntasse isso para Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, quanto é que vale esse prejuízo? Uma alma, uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Então não tem bilhões. Vai falar em bilhões agora com quem está chorando a morte do seu familiar, do seu pai, do filho, da mãe. Deus me livre, guarda. Vai falar que a Vale... a Vale agora diz que vai parar, ela fez pirraça. Ela vai parar de operar em Minas Gerais. Vai falar para eles não estão nem aí para isso, Stanley. E nem eu. E nem eu também. E não perdi ninguém. Isso é o fim do mundo. Entendeu? E gasto o que eu tiver, que não é nada, para montar uma horta na minha propriedade, para empregar quantas pessoas precisarem. Porque eu prefiro dividir um pé de couve, e não estou sendo sensacionalista não, e você me conhece, Rafael Martins. Você sabe que eu não estou aqui brincando. Eu prefiro dividir um mingau de fubá com couve com 50 pessoas do que mastigar um pedaço de carne sozinho. Exatamente. E você também é assim. Tá certo? Bem, Ricardo está comigo, está com o defensor público, chefe da Defensoria Pública da União aqui em Minas Gerais. Ricardo, a prioridade é sua. Bom dia. Externe nosso bom dia à Sua Excelência, ao doutor Diego, por favor. Stanley, pois é, a Defensoria Pública da União montou uma espécie de quartel-geral aqui em Brumadinho também para atender as vítimas dessa tragédia e passar algumas orientações, Stanley, porque acredite ou não, em meio a tanta tragédia, há pessoas agindo de má fé aqui na cidade, aliciando vítimas com uma suposta orientação jurídica gratuita, mas que na verdade esconde um golpe. O doutor Diego de Oliveira Silva, que é o defensor público-chefe da Defensoria Pública da União aqui em Minas Gerais, vai explicar para a gente. Doutor, parece que são advogados e oferecendo um serviço gratuito, mas que na verdade se esconde um golpe nisso aí. Nós recebemos algumas denúncias, até por veículos de imprensa mesmo, denunciando essa questão de advogados se oferecendo como advogados dativos. É importante esclarecer que o advogado dativo acontece em situações específicas, né? O Poder Judiciário paga esse advogado, remunera esse advogado para atuar em um processo específico, em um determinado ato processual, nos lugares onde não existe a Defensoria Pública. Então, como o Poder Judiciário, de momento algum, se pronunciou, no caso de Brumadinho, dizendo que vai pagar a atuação de algum advogado, até porque a Defensoria Pública da União se fez presente aqui em Brumadinho, essa conversa de advogado dativo, as pessoas não podem acreditar nessa conversa. Então, como a Defensoria Pública não tem o poder, né, de impedir a atuação desses profissionais aqui, e sempre esclarecendo, não estou criminalizando a advocacia privada, não. Que bom que existam advogados de boa-fé vindo atuar, combinando os honorários, combinando as cláusulas contratuais.
Mas nesses outros casos, a Defensoria Pública não pode impedir que as pessoas venham. Então, a nossa função é orientar. Nós vamos fazer isso com essas duas frentes. A primeira, mantendo um núcleo avançado de atendimento aqui, como o nosso Defensor Público Geral Federal fez esse compromisso ontem aqui em Brumadinho. Nós vamos fazer isso a partir de segunda-feira, já estamos negociando um local ou na Secretaria de Assistência ou na igreja, um local perto da igreja. Vamos fazer esse atendimento permanente aqui pelos próximos 3 a 6 meses. E, além disso, a nossa função é informar. Então, eu já agradeço essa oportunidade de informar as pessoas que a Defensoria Pública estará aqui prestando esse atendimento gratuito, um atendimento especializado, não só nas causas que a gente acompanha constantemente, mas pela experiência que tivemos em Mariana. Infelizmente, tivemos essa experiência em Mariana, da atuação tanto individual, nos casos individuais, como a atuação coletiva, que já estão sendo feitas em paralelo. Doutor, e a Vale, anunciou que vai oferecer para as famílias que perderam pessoas ou de vítimas ainda não identificadas, não encontradas, o valor de R$100 mil. Qual que é a visão da Defensoria em relação a isso? Isso não exime a empresa de uma indenização posterior? É bom que eles digam mesmo que é uma doação, porque isso não pode ser confundido com uma indenização prévia ou com o que quer que seja. As indenizações serão discutidas posteriormente. Infelizmente, realmente é um processo demorado, isso está sendo discutido. Tá certo, obrigado, Ricardo, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, vale esclarecer que... Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Diego. Pois não. Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero deixar claro para ele, para o doutor Diego, que o Alterosa Alerta, o programa que eu apresento a partir de agora, é um canal de comunicação oficial, se ele assim desejar, da Defensoria Pública Federal. Para toda Minas Gerais, nós temos horários às 7 horas da manhã, de 7h15 até as 7 horas até as 8 horas da manhã. E também temos, logo após o Alterosa Esporte, ele pode estar conosco todos os dias, dando dicas, informações para todas as pessoas que precisarem da Defensoria Pública. É um compromisso meu da TV Alterosa com a Defensoria Pública Federal, ok? Que seja dito isso para ele. Stanley está dizendo, doutor, que a TV Alterosa, Alterosa Alerta, nas 2 edições diárias, é um canal aberto para a Defensoria se pronunciar e passar essas orientações, se necessárias. E eu queria pedir para o senhor qual a orientação para as pessoas aqui de Brumadinho que queiram algum atendimento jurídico, alguma orientação, como que elas devem proceder? Bom, a partir de segunda-feira nós estaremos nesse ponto específico, constante, permanente. E nós estaremos lá para dar orientação jurídica qualquer. Então, ainda que não seja atribuição da Defensoria Pública da União, nós estaremos fazendo essa prestação jurídica. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Então é isso, Stanley. A gente continua aqui na porta da Central de Comando das Operações em Brumadinho e a qualquer momento a gente volta com novas atualizações. Eu agradeço, Ricardo. Parabéns à Defensoria Pública Federal da União, porque o importante é isso, né? O importante, me dá para cá, o importante, Rafael Martins, rapidinho, é que as pessoas saibam que realmente nessas horas tem ladrões invadindo casas que foram abandonadas no sentido de sair, desocupadas, na verdade, por uma questão de segurança. Os ladrões estão indo até lá para roubar. E, como eu estava dizendo em relação à ONU, Rafael, a minha querida OAB ontem mandou para mim, por e-mail, um jornal prestando a sua solidariedade. Mas nós temos Comissão de Meio Ambiente na OAB, temos Comissão de Políticas Públicas, temos uma série de comissões na OAB e eu, mais uma vez, avoco a condição de advogado para solicitar em regime de urgência que a OAB também coloque lá em Brumadinho, fortaleça a subseção de multa de Brumadinho para prestar esclarecimentos gratuitos. Gratuitos. É o mínimo que se pode fazer para esse povo. Porque, Rafael, se por acaso alguém entender agora que o advogado precisa de receber os honorários dessa ação, fique sabendo você que, por exemplo, se o advogado negociar os 100 mil e os honorários for de 30%, a pessoa que tinha que receber os 100 só recebe 70. Isso. E o advogado recebe 30. Exatamente. Tá certo? Então, por favor, senhores advogados, por favor, né? Onde está a nossa dignidade, a nossa urbanidade, a nossa humanidade? A solidariedade. A solidariedade. Vamos todo mundo lá para a porta de Brumadinho e falar assim, tá precisando de advogado? Vem cá, eu te falo. Mas, Rafael, não é só advogado para poder requerer indenização, não. Nós temos inventários para serem feitos aí. Nós temos ações para poder mover o desaparecimento da pessoa, dar como morta. Tudo depende de serviços advocatícios, jurídicos. Porque esses 100 mil reais, como nós criticamos aqui ontem a palavra usada da doação, esses 100 mil reais não correspondem à indenização. Teremos processos aí agora indenizatórios, né, Stanley? Que eu garanto
que serão muito mais caros do que o prejuízo que a Vale está dizendo que terá desativando a operação dessas minas. Garanto que, se for por justiça, serão muito mais caros. Não é isso, Rafa? Exato. Stanley, você falava em comissões de meio ambiente, comissão da OAB, comissão disso, daquilo outro. Você ouviu falar de alguma comissão, pode ser da Assembleia, de OAB, de qualquer órgão aí, alguma comissão de direitos humanos lá em Brumadinho? Você viu isso? Não. Nem da OAB, nem da Assembleia, nem do Supremo Tribunal Federal, nem nada. Talvez... Talvez porque os bandidos lá sejam outros, né? Na verdade, como disse o Tiago aqui agora, é que a lama não invadiu nenhum presídio. Se ela tivesse invadido algum presídio, nós teríamos aí algumas dezenas de militantes buscando, obviamente, reservar e preservar os direitos desses canalhas que nos assassinam também. Essa hipocrisia que mata o Brasil também. E que ela está acabando, hein? É que ela está acabando. Tem que acabar com essa hipocrisia, politicamente correto. Tem que falar o que é verdade, Stanley. E acabar, a partir de sexta-feira, começa a acabar mais um pouquinho. Novas vozes começam a ecoar na Assembleia de Minas Gerais. Novos personagens, novas autoridades, novas pessoas com novos pensamentos, né? E eu espero que o que nós venhamos a dizer aqui no Alterosa Alerta encontre eco em todos esses lugares, porque parar de falar nós não vamos. Com certeza. Então vem comigo, Minas Gerais. Vamos lá. Meu amigo, tá para vocês que a esperança, como eu disse, ela está à disposição. A esperança está rodando nos nossos corações, nas nossas mentes, as orações que temos feito, as orações que chegam até nós, para que a gente possa dizer isso. Entre a tristeza, entre tanta tristeza, existe o relato de quem sobreviveu à tragédia de Brumadinho. Um garoto contou como tudo aconteceu. A grande parte da população de Brumadinho, se preocupa em como manter o sustento daqui para frente da sua família. A lama, além de tantas outras coisas, destruiu também a produção de hortaliças da região. Acompanhe comigo. Um relato surpreendente. Este é Ronan, de apenas 13 anos. Na horta com meus pais. Cheguei lá, fui nadar no Ribeirão, porque estava muito calor. Isso era na volta de uns 10 dias. Aí, escutei um barulho muito forte. Achei que era um vento forte. O menino escapou por pouco. Aí veio a primeira camada de lama, muito forte assim, passou. Aí veio a outra fraquinha como um coqueiro. Eu vi o coqueiro, pulei. Fiquei em cima do coqueiro até parar. Ronan, que está internado num hospital de Belo Horizonte, ainda teve que mergulhar na lama para conseguir se salvar. Na hora que parou, perto da terra seca, uns 10 metros, eu pulei do coqueiro, nadei até a terra seca, andei um pouquinho, deitei, dormi um tiquinho, porque eu estava muito machucado, e meu irmão foi e me encontrou. Vendo essa cena, dá para dizer que foi um milagre o Ronan escapar com vida. Ele estava por ali ao fundo, perto daqueles coqueiros na horta, quando a lama veio forte. E ele não estava aqui por um acaso. Toda essa área era uma grande plantação. Aqui tinha de tudo: alface, tomate, cebolinha, couve. Hoje, sobrou só isso. O menino é de uma família de pequenos produtores rurais que explorava, junto com pelo menos outras 10 famílias, este pedaço de terra. Denise veio ver de perto, preocupada com o futuro. Não tem horta mais, não vai ter como plantar mais, porque a terra agora acabou. E agora? O que vai ser o futuro dos meus 2 filhos? Porque meu filho já está na idade de começar a trabalhar, onde arruma emprego nas hortas, para poder me ajudar. E hoje, ele não tem nem isso. O verde deu lugar à lama escura. E agora, bombeiros ocupam a terra dos pequenos produtores rurais. É um pedaço da gente. É um pedaço da gente que ficou aqui debaixo do barco. Os donos da horta, que são gente pobre, não são gente rica, não. As plantações se foram e no comércio de Brumadinho o medo é que os clientes também desapareçam. Afeta bastante a economia do município e atinge muitos bairros próximos, até mesmo algumas outras cidades próximas também. Por aqui os moradores falam em reconstruir a cidade, mas como diante de tanta dor? É a pior dor que a comunidade de Brumadinho já passou. Aqui dentro, nesse barro aí, tem meu primo que está enterrado, tem meu sobrinho que está aí. A gente não tem notícia. Quantas famílias que estão destruídas por causa da ganância do dinheiro. Isso aí é a ganância da Vale. Aonde tem vale, tem lágrimas.
Rafael Martins, eu quero só tratar com você e eu quero agradecer muito aos meus amigos que falam comigo enquanto o programa está no ar. Né? A gente está aqui fazendo, peço licença para isso, mas fazendo conta. 84 é o número de mortos, 276 pessoas são as pessoas desaparecidas, isso vai dar aí 360 pessoas que estariam, em tese, entre desaparecidos e mortos. Como se isso, Rafael, fosse um dado, como você já disse, que viesse minimizar o tamanho, a extensão, a profundidade do crime. Não é da tragédia, não. É do crime. Eu ouvia o promotor de justiça hoje pela manhã no rádio, pedindo às pessoas que moram naquela região, que tão logo se recomponham da tristeza, possam ir voluntariamente prestar depoimentos ao Ministério Público, para que seja deixado claro o quanto a Vale foi negligente e quanto ela está sendo em outros lugares. O quanto a Vale está sendo negligente em outros lugares, Rafael. Sabe o que eu fico me perguntando, Stanley? E eu conversava aqui com o Anderson Porto, é uma informação que eu não sabia. Ele estava me dizendo aqui que especialistas disseram que quando há o rompimento da barragem, aquele rejeito, ele alcança 70 km por hora. Né? Aquela avalanche vem a 70 km por hora, o que impossibilita qualquer ser humano de correr. Né? Então, se você está no refeitório, debaixo da barragem, com certeza você vai ser engolido. Não dá para correr. Ainda que você veja o rompimento, você não consegue escapar. E eu fico pensando, se o presidente da Vale, parece que ele está no cargo há 1 ano, aproximadamente. Será que esse senhor, ele ao menos tomou um café nesse refeitório para saber exatamente o tamanho do risco? Será que esse cara foi nesse refeitório, Stanley? Vou tomar um café aqui com os empregados, eu quero conhecer a minha empresa, né? A empresa que eu sou presidente. Eu quero conhecer como é que funciona aqui em Brumadinho. Será que ele parou para poder tomar ao menos um cafezinho? Não vou nem falar almoçar, não. Mas para saber que o refeitório estava debaixo de uma barragem, isso é um absurdo, Stanley. Eu tenho mais matérias para poder passar, mas eu vou segurar mais um pouquinho no meu comentário aqui. Se você pegar o seu filho de 12, 13 anos e sair com ele com a devida autorização municipal para poder fazer a venda nas ruas de um carrinho de algodão doce, o Ministério Público do Trabalho vai até você, juntamente com o Juizado de Menores, vai até você e pune você porque você está colocando seu filho para trabalhar. Exato. Passava eu pelo anel rodoviário ontem e vi uma placa enorme ali perto do Betânia, dizendo o seguinte: para que a extinção do Ministério do Trabalho vai fazer voltar o trabalho escravo e o trabalho infantil? Espera aí, onde estavam os agentes do trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os juízes do trabalho, essas peças fundamentais na estrutura do judiciário que permitiram que um refeitório existisse nessa localidade, nessa localização? Aonde estavam? Me responda você. Vai saber, né, Stanley? Eu vou dizer para você, o que é. Eu fiz a conta há um tempo atrás aqui que viralizou, né, nas redes sociais. Foi quando eu fiz a conta de alguém que ganha 10 mil reais por mês, um salário espetacular. Espetacular o salário. Aí eu comecei assim, escola das crianças, 2 mil. Prestação do carro, 1.500. Comida, 2 mil. Quando chegou lá embaixo, não sobrava nada pro cara, Rafa. Nada. Isso nada, mesmo. nada. É. Aí você pega um funcionário do Ministério do Trabalho, você pega um funcionário desses poderes públicos aí, né? Pega um funcionário desse, ele tá no Tahiti passeando, ele passa todo ano fazendo a viagem para Nova York para comprar roupa. Bahamas. Ele vai para Curaçao, ele vai para América Central, né, para o Caribe. Não tem jeito. Aí tá explicado. Por que que é? Porque são corruptos na sua grande maioria. Olha para mim aqui. Tô falando que são todos, não. A vontade era essa. Mas não são todos, não, tá? Não são todos, não. É só a grande maioria que recebem corrupção para deixar com que funcionários trabalhem em situações tão criminosas quanto essa. Então tá aí, mais um que eu trago para o baile.
Ministério do Trabalho, Juiz do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, o Raicuspa do Trabalho, a culpa é de vocês também em permitir que episódios como esse existam e venham a existir daqui pra frente. Vou pro intervalo e volto já, Rafa. Você fez a prova do Enem? Sim? Então não perca a oportunidade. Stanley, uma casa pegou todo mundo de surpresa, né? Uma fumaça muito densa começou a sair de dentro de um imóvel e aí as informações dão conta de que o dono dessa casa, ele foi o próprio incendiário. Foi ele que colocou fogo no imóvel, Stanley. As causas, né, dessa atitude dele, o que provocou isso, ainda vai ser melhor apurado. Mas as informações preliminares dos bombeiros dão conta de que esse homem está sofrendo com transtornos psiquiátricos, viu, Stanley? Essa é a informação. Ninguém se feriu, mas foi um susto, né, que pegou todos de surpresa ontem lá em Brumadinho. Eu só não queria tocar nesse assunto, não, mas por prudência eu vou tocar. Atenção, faculdades da região, atenção às pessoas que estão me assistindo agora. Por favor, vocês que são especialistas na convivência, são especialistas no serviço terapêutico, ocupacional, na psicologia, por favor, entreguem a expertise de vocês, porque o volume de problemas, vou falar a palavra, vou ter que falar, o volume de suicídios nessa região vai crescer muito. Vai crescer muito. Já vi isso em 2013 acontecendo em outros países, tá certo? Já, inclusive, dei pareceres a esse respeito e vi que esse é um próximo passo. Que Deus nos proteja disso. Que Deus proteja a população de Brumadinho e seus familiares desse próximo passo que nós não vamos dar em nome de Jesus, né, Rafa? Exatamente, Stanley. Vamos despedir de Minas Gerais e marcar compromisso de volta e depois Alterosa Esporte, Rafael? Vamos sim, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Que Deus abençoe Brumadinho, que Deus abençoe Minas. Que Deus abençoe Minas Gerais, que Deus abençoe você e que você não pare as suas orações, seja para quem for. Continue orando, porque nunca será demais. Nunca será demais. Exatamente. Orar por Brumadinho, rezar por Brumadinho, pedir por Brumadinho. Depois do Alterosa Esporte, nós estamos de volta. Tchau, tchau. Até já.